Na aula de hoje, a gente vai falar sobre formulários HTML e métodos HTTP. Para a gente falar a respeito de programação do lado do servidor, a gente precisa entender como que funcionam os formulários HTML e os métodos HTTP, certo? A partir de agora, a gente vai fazer requisições ao servidor. O servidor vai processar essa requisição e vai retornar uma resposta para o cliente. Certo? Então a gente vai entender um pouco como funciona essa dinâmica. Então na aula de hoje a gente vai falar sobre formulários HTML, métodos HTTP e os principais métodos que são o GET e o POST. Certo? Então, formulários HTML. A gente, para usar um formulário, para fazer um formulário, a gente usa uma tag chamada form, né, e com ela a gente consegue capturar dados que o usuário fornece e a gente submete esses dados a um servidor, certo? Então, dentro dessa tag form a gente tem vários campos, né, inputs, que recebem dados textuais, numéricos, etc., que vão ser enviados ao servidor. Então, basicamente, os campos desses formulários, por exemplo, um formulário é um formulário de contato, por exemplo, né? Você tem que informar lá o seu nome, o seu e-mail, o assunto e o texto da mensagem. Então, eu vou ter uma tag form, certo? Dentro dessa tag form, eu vou ter várias tags input, certo? E cada input ela vai ter um tipo de dado que vai receber. Então, dentro da tag input a gente tem algumas propriedades. Dentre elas, a gente tem a propriedade type. Então, é por meio dessa propriedade que a gente define o tipo de dado que a gente vai receber, certo? A gente tem um atributo, uma propriedade chamada action aqui na form, que vai falar qual o endereço que vai receber as informações submetidas nesse formulário. Então, qual que é o arquivo que vai tratar a submissão dos dados desse formulário? Então, aqui eu estou falando que, por exemplo, vai ter um arquivo file.php que vai receber os dados que vão ser submetidos nesse formulário. E o método pelo qual esses dados serão submetidos é o POST, e no final da aula a gente vai explicar o que é esse método. Certo? Aqui eu já expliquei no slide anterior. A gente tem uma outra tag chamada label. Só um minuto, pessoal. Essa tag label, ela é uma tag de conteúdo e seu texto e seu conteúdo ela é uma informação textual que faz uma ponte, uma ligação aí com qualquer elemento do formulário, certo? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ó, eu tenho um formulário, né, com a action file.php, método post, e aí aqui eu tenho um label, certo? Que está escrito o nome, é um texto, né, do formulário, e aí eu vinculo essa label, né? Ó, eu dei o nome dela aqui para nome, né? E vinculei ao campo de baixo, ó.
Então eu coloquei label for nome e eu vinculei a um input de baixo que tem um ID nome, certo? Então esse label aqui está conectado com esse input aqui de baixo. Nesse caso aqui, ó, é um input de texto. Ó. Eu tenho type text, eu defini um nome para esse campo e um ID, certo? E aqui eu tenho um input type submit, que ele vai colocar um botão na tela para submeter esses dados. A maioria dos elementos para capturar informações do usuário, a gente vai usar essa tag input, certo? Os diferentes tipos de input vão ser definidos através do atributo type. E a informação que é digitada pelo usuário, ela vai ser acessível do lado do servidor por meio desse atributo aqui, ó, name. Então, todo input que eu tiver dentro do formulário, obrigatoriamente eu preciso desse atributo name aqui, ó. Tá? Porque é através desse atributo name que eu vou conseguir capturar esses dados na hora que esses dados forem submetidos, certo? Olha lá. Um exemplo aqui. Input type text. Isso é um input textual, certo? Ele é utilizado quando o usuário vai informar dados textuais nesse campo. Então aqui a gente não consegue, por exemplo, quebra de linha, né? É uma informação textual simples. Type password é o campo de senha. Comumente a gente vê quando vai digitar uma senha de acesso a alguma rede social, e-mail, etc. Que não vai exibir o texto digitado pelo usuário, vai ficar aquelas bolinhas lá, né? O asterisco. A gente tem o type checkbox, que é uma caixa de marcação, certo? É tipo assim, ó, aquela caixinha onde você faz um check, certo? Então, eu posso ter várias caixinhas e selecionar várias caixinhas, certo? É diferente do type radio. Que type é esse? É aquele que você tem uma bolinha onde você seleciona, certo? Por exemplo, a gente tem aqui uma opção sim e opção não. E aí eu clico e seleciono sim ou não. O radio, a diferença é que você seleciona um ou outro, né? O checkbox eu posso selecionar vários. Basicamente é isso. Quando há mais de um elemento desse tipo com o mesmo valor no atributo name, somente um pode ser selecionado. Certo? Então, assim, praticamente, na prática, né, a gente vai ver quando a gente estiver implementando alguns exemplos práticos, certo? Mas, resumindo, é isso. O type button, ele vai colocar um botão na tela, certo? Obviamente. E aqui nesse value vai ser o texto que vai aparecer dentro do botão, certo? Ele vai colocar um botão lá e você pode, por exemplo, disparar eventos para execução de scripts ou direcionar o usuário, para algum link, etc. Type submit é a mesma coisa do button, ele vai colocar um botão na tela, certo? Esse value aqui vai ser o título que vai aparecer dentro do botão. A diferença dele para o button é que o submit ele sempre vai submeter os dados do formulário. Ele vai ter essa função, né, de submeter os dados do formulário, certo? O type image ele vai colocar um botão, certo, possibilitando
que você coloque uma imagem no botão, certo? Então eu coloco um caminho aí para a imagem desse botão. O type reset, basicamente, ele tem a função de limpar todos os elementos de um formulário, certo? Então, se ele estiver dentro de um formulário, ele vai limpar todos os dados que o usuário digitou antes dentro desse formulário, se o usuário clicar nesse botão aí, reset, certo? Também é um botão, esse reset. O type file, ele vai colocar um botão também, só que quando você clicar nesse botão, você vai selecionar um arquivo do seu computador para fazer upload, certo? Então é aquele selecionar arquivo, né? Você clica, ele vai abrir uma janela do seu sistema operacional para você fazer o upload de um arquivo. Isso é usado para quando você precisa enviar um dado, um arquivo para o servidor. A gente tem o tipo hidden. Esse tipo hidden ele é interessante porque ele não aparece no formulário, é um tipo escondido, ele não aparece no formulário, mas eu posso enviar dados para o servidor. Então eu posso enviar dados ocultos, dados de controle, né, que só o servidor vai ter acesso. Eu não apresento isso para o usuário. Por exemplo, eu posso passar um ID, eu posso passar algum número identificador desse usuário, alguma coisa da sessão, nesse campo hidden, certo? Ou qualquer variável de controle que o usuário não vai ter acesso a esse dado. Text area é basicamente um campo de texto, mas eu consigo incluir múltiplas linhas, né? Quebras de linhas nesse texto, parágrafos, etc. O tipo select é um combo box, né? É mais ou menos isso aqui, sabe? Quando você clica e aparece várias opções aqui, né? Aquele famoso cidade-estado, para você selecionar dentre vários itens, certo? Então, basicamente, eu coloco aqui a tag select, dou um nome para ela, e dentro dessa tag eu vou ter outras tags chamada option, que vão ser as opções. Essas opções elas vão ter um value, certo? Que é o valor que é passado de fato para o servidor a hora que o usuário seleciona esse item, e aqui é a label, né? É o nome que vai aparecer nas opções. O type e-mail é basicamente igual ao type text, só que a gente tem o HTML5 e os browsers que implementam HTML5, eles permitem que você faça, eles validam esse e-mail automaticamente, certo? Se você está usando um celular, por exemplo, ele vai colocar aquele arroba e o .com ali como atalho no seu teclado. E esse tipo de coisa. A gente tem um type number, certo? E a gente tem aqui um parâmetro max, certo? E aqui é o valor atual. Então ele exibe um controle para você incrementar ou decrementar um valor, certo? Ele renderiza aí esse campo numérico, mas com um controlador que permite que você consiga aumentar e diminuir essa numeração nessa faixa. Type URL permite que você insira uma URL, certo? E basicamente é igual ao campo text, só que ele pode exibir um teclado novo, por exemplo, quando você está usando o celular, como www.com, etc. A gente tem o type range, que basicamente também é um campo numérico, mas aí com controle deslizante, certo? E permite aí o usuário fazer isso de uma forma mais intuitiva, agradável, né? Você pode deslizar
e esses valores numéricos eles vão sendo alterados automaticamente. A gente tem o type date, month, week, time, date time e date time local, que basicamente é para você inserir dados, certo? Navegadores oferecem alguma funcionalidade de escolha de datas para o usuário, certo? Eu sugiro que, na verdade, eu vou criar uma atividade no Moodle para vocês implementarem um formulário com todos esses itens para vocês verem como que funciona, certo? Como que o browser renderiza esses itens. A gente tem um type color, que é bem interessante porque o browser ele vai exibir uma paleta de cores com várias cores aqui, certo? Para você escolher, e ele vai gerar, você escolhe a cor e ele vai gerar um hexadecimal da cor escolhida, certo?